Salve rapaziada, bike na área. Galera, hoje eu tô aqui para quebrar um mito que é uma coisa que é muito difundida aqui no Brasil e que vocês estão sendo enganados há muitos anos, e vocês não sabem o porquê. É o tal do uso de T3 indiscriminado aqui no Brasil. Ninguém usa T3 aqui. Eu vou explicar para você o porquê que estão te vendendo T4 e falando que é T3, e eu vou te dar os motivos pelo qual isso pode prejudicar muito a preparação de um atleta, por exemplo. Bem, meus amigos, se você já me conhece, e se você ainda não conhece, já se inscreve aí no canal, tá? Aqui eu vou começar ultrapassando uns conteúdos diferentes do que é passado. Esse conteúdo eu tenho certeza que você não viu em nenhum lugar, assim como o lance de superdominância de fibras que eu estou falando. Eu vou começar a falar de fármacos também, mas de uma maneira que vocês nunca ouviram. O T3, gente, ele é o produto que vem da conversão do T4. Ou seja, o T4 é a matéria-prima para produzir o T3. Nós sabemos através da bioquímica que o T4 ele é bem mais brando que o T3 e o T3 é muito mais forte que o T4. Tanto que a gente costuma falar que tem uma correlação de que cada 100 microgramas de T4 equivale a 25 microgramas de T3. Tá. Uma coisa que vocês não sabem é que a gente fala a respeito da meia-vida dos medicamentos. A meia-vida do T4 é de 7 dias. Ou seja, se você tomar hoje 25 microgramas de T4, essas 25 microgramas vai cair a meia-vida só daqui 7 dias. Vai cair para 12,5, alguma coisa, eu não sou ruim de conta. Tá bom? Vamos supor que você tomou 50 microgramas. Daqui 7 dias vai cair para 25 microgramas. Entendam essa conta matemática que eu estou te falando. Então, qual que é o mal de se usar T4 no lugar de T3, que é o que as pessoas andam fazendo aí, essas pessoas que dizem que vendem T3, alguns laboratórios, algumas farmácias de manipulação. Mentira, eles estão te vendendo T4. Por quê? Em vez deles manipularem 25 microgramas de T3, eles manipulam 100 microgramas de T4, que vão ser convertidos, na grande maioria dos casos, em 25 microgramas de T3. Mas bike não vai virar T3 do mesmo jeito? Vai, mas aonde que está o problema aí é onde eu quero chegar. Para vocês terem uma noção, o T3 ele é muito mais forte. E como ele é em micrograma, a dificuldade de se manipular esse produto num laboratório underground é praticamente impossível, muito complicada. Tem gente que fala que até que você não consegue manipular a oxandrolona de 5 miligramas de tão tamanha dificuldade, e é em miligramas. Imagine produtos em microgramas, o quanto é difícil você acertar isso manualmente. Então tem que ter um maquinário, tipo ter uma coisa estilo Pharmagrade para conseguir colocar a quantidade exata ali que você está falando que vai ter de T3. Se você errar a mão, você colocar um pouquinho a mais, você pode matar o cara, porque o T3 é forte. Você fala, coloca ali 25 microgramas, você colocou um pouquinho a mais, o cara errar a mão, tomar 2 cápsulas, acabou, meu amigo. E outra, para você errar a mão numa coisinha minúscula é facinho. Então, a maioria das indústrias, das empresas, dos laboratórios tem medo de trabalhar com T3 por causa disso. Porque qualquer erro ali pode ser fatal para quem utilizar o produto deles. E o que acontece? O que eles fazem? Eles te vendem o T4, como eu disse, que vai ser convertido em T3, só que ali o produto já foi fabricado numa farmácia de manipulação ou ele foi comprado numa farmácia normal e foi colocado numa cápsula ali como se fosse 25 microgramas de T3, mas na verdade ele tem 100 microgramas de T4. Como eu descobri isso? O T3 ele tem uma característica que ele depleta glicogênio demais, ele te deixa murcho, te deixa flat. E testando em mim, em alguns anos atrás, e testando em outras pessoas também, eu percebi que quando eu tirei o T3 para tentar carbar, aliás, eu tirei o T3 achando que era T3 e era T4 para tentar carbar, o que aconteceu? Cara, eu não carbava. Eu podia comer o que for, doce, açúcar, tudo, comi de tudo na vida, eu não conseguia encher o shape. Não conseguia encher o shape. E aí eu percebi que eu vou começar a conseguir encher o shape depois de 7 dias, que eu vou começar a conseguir encher. Na verdade eu demorei praticamente 2 semanas para começar a recuperar o volume que eu tava. Óbvio, eu baixei bastante o percentual de gordura, baixei. Porém,
isso pode ser prejudicial a um atleta, por exemplo, numa semana final de campeonato. O cara tá ali comendo, sei lá, o cara tá ali tomando, achando que tá tomando 25 microgramas de T3. E ele vai tirar o T3, a meia-vida do T3 é 6 horas. Então ele vai tirar o T3, vamos supor, 2 dias antes do campeonato, para fazer o carb up. E aí, na verdade, aquilo lá era T4. E se ele veio tomando dias atrás, teve o efeito de empilhamento. Porque lembra que eu falei para vocês que a meia-vida do T4 é de 7 dias? Então, se você tomou 50 microgramas hoje, amanhã tomou 50, tem 100. Amanhã tem 150. Amanhã, na outra semana, no outro dia, tem 200. Na hora que chegar no sétimo dia, vai ter 350 microgramas de T4 ali no teu organismo, que vai virar, um quarto disso vai virar T3, ok? Só que aí, meu amigo, olha a quantidade de T3 que isso vai ser convertido. Aí é onde o cara fica flat, o cara não consegue carbar, o cara carba, não consegue encher, aí atrapalha os treinos, e é onde muito cara erra na finalização. Chega na hora de carba, não consegue encher pro carb up, aí chega flat, murcho, aí passa uma semana depois o cara tá com shape bom pra caramba. Por quê? Porque foi a hora que saiu o efeito do T4, que ele tava achando que era T3. O T3 sim, ele serve para secar, ele depleta, mas você depletou, por exemplo, durante 6 horas, comeu carbo depois de 6 horas, você vai encher de novo. Ele serve para te acelerar o metabolismo e queimar gordura. Agora, o T4, ele fica 24 horas durante 7 dias agindo na tua corrente sanguínea, convertendo em T3. Ou seja, você vai ter 7 dias para você começar a expelir aquela quantidade que você veio empilhando no início do uso. Então, cara, fiquem espertos. Por que não se deve usar T3 aqui no Brasil? Eles não estão te vendendo T3. Eles têm medo de vender T3 porque se eles errarem a dose, errarem a mão um pouquinho, você morre. O T4 não é perigoso, o T3 pode te matar. O T3 pode causar diversos efeitos colaterais. E o medo dos caras errarem a dose, por como não é nem em miligramas, é em microgramas. Imagine o grau de refinação que deve ter o cara que vai manipular isso para acertar ali 25 microgramas. O cara errou a mão, botou dobrado, velho. O cara tá acostumado com uma dose, tomou a dose dobrada, acabou. Então, para não correr esse risco, eles botam o T4, que vai ser convertido em T3, só que isso é uma maneira de você não correr o risco. Porém, tem o preço a se pagar que na hora que você tirar o T4, achando que é T3, 2 dias antes do campeonato, meu amigo, só se sinto lhe informar, você só vai encher dali 2 semanas. Entendeu? Então fica essa dica aí, aposto que vocês nunca ouviram falar nisso, tá? Lembrem-se, o T4 é a matéria-prima para o T3, ele é o precursor. O T4 vira T3. E quando o cara te manda um produto falando que é T3, uma coisa que vocês podem fazer, o teste é muito fácil. Toma durante 3, 4 dias e vê se você fica murcho, depleta o glicogênio. E aí, vê se você consegue encher em 1 dia ou 2. Se você não conseguir encher em 1 dia ou 2, eles não estão te vendendo T3, estão te vendendo T4. Eu tenho certeza absoluta que aqui no Brasil, pelo menos das marcas aqui, ninguém está vendendo T3 para ninguém. Por quê? Porque isso exige uma qualidade de manuseamento fino tão grande para manipular uma quantidade tão baixa dessa, que nenhum laboratório tem condições disso, se não for pharma grade ou de uma indústria muito grande. Então, abram o olho, fiquem espertos.